O conceito de Blind Box chegou finalmente à fotografia e hoje vamos falar sobre isso. O meu nome é Sam Pereira e bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre a Kodak Charmera, esta câmera que ficou completamente viral no final de 2025 e hoje vamos abrir uma e ver se realmente é só hype ou se é realmente uma ferramenta muito boa para explorarmos a nossa criatividade durante o dia-a-dia. E temos então aqui a Kodak Charmera, a máquina que ficou viral no Natal de 2025 e que era a prenda de Natal perfeita para todos os fotógrafos, mas infelizmente estava esgotada em todo o lado. Eu já consegui a minha e por isso vamos fazer aqui um unboxing e antes de abrirmos e ver qual foi o design que me calhou, vamos então ver a caixa. Temos aqui então a Charmera, pelo menos aquela que está a ser anunciada, que é a que dá imagem ao produto. Temos aqui os designs, há 7 designs diferentes, 6 deles, sabe-se qual é o design, e tem 1 em 6 probabilidades de calhar, e temos aqui um último que tem 1 em 48 probabilidade de calhar, que é o que a máquina tem. Então, a máquina é transparente, dá para ver o interior da máquina. Sinceramente, um dos meus preferidos, sem ser este, eu gostava que me calhasse ou o preto, ou o cinzento, ou o vermelho. O vermelho é um dos meus preferidos, que acho que tem aquele impacto. O amarelo não sou grande fã, mas se pudesse escolher, como eu vou escolher o segredo, é a que se destaca mais pela diferença. Atrás temos aqui alguns specs, algumas coisas que nos dizem, mas isto já falamos de geekices técnicas mais para a frente, mas vemos que temos 7 filtros que podemos aplicar, um Pixel Filter Grey, um Black and White, uma tonalidade fria, uma tonalidade quente e um RGB, neste caso não um RGB, mas um Yellow, um Red e um Blue. Ficamos aqui o Green pelo Yellow e temos estes filtros que podemos aplicar criativos e depois temos 4 photoframes. Aqui com algumas coisas divertidas, umas coisas pixelizadas, como se fosse uma imagem das máquinas de impressão da Kodak, aqui como se fosse a própria Charmera e aqui como se fosse tipo um frame de um negativo ou algo assim do género. Pronto, isto é tudo muito giro e vai ser muito engraçado. Temos aqui tipo o selo holográfico a dizer que é realmente um produto oficial. Temos aqui todas as questões técnicas, bateria recarregável, utiliza um cartão de memória de 1 GB até 128 GB, vídeo, gravação de vídeo até 30 frames por segundo, muito bom para uma máquina tão pequenina, e pronto, aqui um output de 1.6 megapixels, o que é muito bom. Bem, sem mais demoras, vamos fazer então aquilo que todos nós queremos fazer, que é abrir então a caixa e ver qual foi o design que me calhou. E já podemos ver daqui que aparentemente o que me calhou foi o azul. Feliz de não ser o amarelo, triste de não ser o vermelho. Mas mesmo assim, quando abrimos temos aqui, em primeiro lugar, um pósterzinho. Gosto que o póster também imita um bocado aqueles pósteres vintage. E temos aqui a máquina que inspirou então a Charmera. Vem aqui, pronto, aqui podemos ver o 7º design, que é este transparente. Era o que eu gostava mais que me calhasse, mas lá está. A sorte não está do meu lado. E aparentemente o que me calhou foi este aqui, o azul. Aparentemente todas as Charmeras vêm com esta cartinha promocional, que é giro, Quick Start Guide, que serve também para termos aqui possivelmente uma espécie de manual de instruções. E temos aqui a cartinha e temos então a Charmera aqui. Super leve, super gira, gosto muito de como é que ela se sente na mão, muito engraçadinha e para além da câmera temos também aqui alguns outros acessórios, neste caso um carregador Type-C, o que é bom, e aqui um ganchinho para servir de porta-chaves. E pronto, com isto tudo à parte, vamos então usá-la durante meia dúzia de dias para então vermos se realmente vale a pena ou se é só um produto que teve a hype só porque toda a gente estava a comprar e ninguém queria perder esta trend. Bem, já passaram uns meses e eu tenho andado com a Charmera bastante frequentemente no meu bolso e posso dizer que já tenho uma opinião muito sólida sobre ela. Então, separando isto primeiro pelas partes negativas, eu não gosto deste design.
Como vocês sabem e viram pelo unboxing, eu estava à espera do vermelho. O que significa, calhar um design que eu não conecto tanto, ajudou-me a se calhar não querer andar tanto com ela. E isso é um problema das blind boxes, nem sempre vamos ficar contentes. Embora o software seja completamente o mesmo para todas, nós gostamos de escolher. Pelo menos eu gosto de escolher. E isso afeta-me um bocadinho todo o feel que eu ia ter com ela e o eu querer andar com ela. Por isso, se tiverem a hipótese de escolha, se calhar escolham. Aliás, muita gente já está a vender as Charmeras em segunda mão e alguns até, pronto, que compraram a coleção toda para terem aquela que queriam, estão a vender as repetidas. Por isso, se vocês são como eu, se calhar aconselho-vos a escolher diretamente e comprarem em segunda mão. Se querem a experiência de blind box, comprem de blind box, mas todas elas são exatamente iguais em termos de funcionalidades. Segundo ponto, os filtros não são assim tão interessantes. Epá, ok, há um ou dois que são giros para fazer uma coisa mais engraçada, mas pelo efeito da fotografia e assumi-la como lo-fi, como aquele toque retro digital, os filtros não adicionam grande coisa. Volta e meia um filtro mais quente, um filtro mais frio. Eu vou deixar aqui algumas fotografias com os filtros a passarem, mas não adiciona assim tanto. Eu pensava que se calhar ia me divertir muito mais a experimentar os filtros todos, afinal não. É o que é. Última coisa negativa, raramente filmei alguma coisa. Para vídeo não é o melhor. O vídeo, como é óbvio, não tem qualidade, não dá para muito, mas não, já não serve assim tanto. Epá, é bom para gravar um ou dois clipes, sim, mas o áudio também não é o melhor, por isso não utilizei. Agora as partes boas, porque estas é aquilo que eu achei, depois de andar com ela muitas vezes forçado, no bolso durante estes meses. Agora as partes boas. É divertida de usar. É divertido uma pessoa tirar do bolso, tirar uma foto aleatória ou ver alguma coisa, ou meter-me ao bolso e sentir que ainda tem lá a máquina, e é divertida de usar. É divertida de andar com ela, é divertida de uma pessoa se lembrar, e entre pessoas criativas é um conversation starter, é uma coisa que começa uma conversa. E isso é fixe. Eu gosto muito, principalmente de coisas que conectem as pessoas, e a Charmera tem disso. Muitas vezes aproveitei para fotografar ou forcei-me até a fazer desafios com ela, e tenho a dizer que é divertida de usar, é divertida de uma pessoa meter próprias metas, é divertido de termos uma máquina em que não temos de nos preocupar com a qualidade, porque já sabemos de antemão que não vai ser boa. Só pela memória, só pela experiência, ela é realmente divertida de usar. Embora tenha uma qualidade muito ultrapassada, as fotos não saem assim tão más. E para um efeito mais retro, mais lo-fi, para umas histórias, para uma coisa mais divertida, para um desafio pessoal criativo, é muito gira. Eu aconselho, e agora muitos parênteses, eu aconselho a Charmera. Ela é muito fixe. Eu nunca lhe meti a parte do porta-chaves. Lá está, também por saber que eu sou muito propício a acidentes e que esta lentezinha não tem nenhuma proteção. Por isso, se alguma coisa toca a parte aqui, caput. E o ecrã atrás também é pequenino, por isso eu prefiro que ande nos meus bolsos, onde eu consigo controlar a quantidade de coisas que lá estão, do que simplesmente pendurada no porta-chaves contra as minhas chaves. Acredito que se calhar quem queira pendurar na mala ou queira pendurar noutro sítio qualquer, se calhar tem uma experiência diferente. Pá, deixem nos comentários se têm uma experiência diferente da minha. Adoro ouvir opiniões contrárias e debater estes temas, mas para mim eu prefiro andar com ela no bolso assim como é. Muitas reviews que eu também vi diziam que faz muito barulho para gravar, mas lá está, como o vídeo para mim nunca foi uma coisa que eu tenha explorado muito nela. Se calhar, é possível, mas pronto. Tudo aquilo que estão a ver a passar aqui são fotos que eu tirei com ela e vídeos e coisas que eu fotografei para terem como exemplo. E pronto, esta é a minha opinião sobre a Charmera. Eu recomendo, diverti-me muito, continuo a usá-la, independentemente de se alguma vez encontrar uma super barata do modelo que eu queria, possivelmente vou comprar. Mas, e terminando a minha review, existe uma opção. Como é óbvio, a Charmera foi super popular e as cópias aparecem. Por isso, num próximo vídeo, vou-vos mostrar
a thumb camera. Uma alternativa à câmera muito mais barata. E quem quiser ver o vídeo já deve estar aqui o link para vocês seguirem se quiserem ver uma opção mais barata. Mas até lá, digam-me nos comentários o que é que acharam, se tem uma Charmer, se vos calhou aquela que vocês queriam, se gostam desta, porque sinceramente o azul não é a minha preferida de todos. E vemos no próximo vídeo. Tchau!